Romanos capítulo 1, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai, por misericórdia, fala conosco, concede-nos essa graça. No santo nome de Jesus te suplicamos. Amém. Meus irmãos, este verso poderia ser dividido em 3 partes, e cada uma delas poderia ser alvo de pelo menos 50 minutos de pregação, dada a riqueza extraordinária da palavra de Deus. O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos entrou para a história da fé cristã, porque foi militando, foi trabalhando com esse texto, que o monge Lutero, depois de muitos anos de formado, doutor em teologia, preletor, sua vida era uma vida dedicada a ensinar as Escrituras. Foi no momento que Deus lhe abriu os olhos para entender Romanos capítulo 1, verso de número 17, que ele verdadeiramente se converteu, renasceu. Ali, e somente ali, naquele momento, ele teve certeza da salvação, paz do coração, convicção de que ele era salvo pela graça por meio da fé. Eu tenho aqui impresso as palavras de Lutero, eu extraí do seu livro, e eu gostaria de fazer essa leitura para os irmãos. Lutero, meus irmãos, ele disse exatamente assim: para Lutero, o tema principal de Romanos é a justiça de Deus. Isto é, a justiça pela qual Deus graciosamente torna as pessoas pecadoras justas pela fé em Jesus Cristo. 3 décadas após ministrar a preleção, 1 ano antes de falecer, Lutero fez uma retrospectiva de sua trajetória, em que deixou evidente a centralidade desta compreensão para a descoberta da reforma e para seu pensamento de modo geral. Agora, palavras literais de Lutero: eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar, não a firmeza de coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo: a justiça de Deus é nele, no Evangelho revelada. Isso porque eu odiava esta expressão, justiça de Deus, pois o uso e o costume de todos os professores me havia ensinado a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, como chamam, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Não ousava ter a esperança de que pudesse conciliar a Deus através de minha satisfação. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus, eu resmungava violentamente contra Ele, dizendo, como se não bastasse que os míseros pecadores perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original estivessem oprimidos por toda sorte de infelicidade através da lei do decálogo, deveria Deus ainda amontoar
aflição sobre aflição através do Evangelho e ameaçá-los com sua justiça e sua ira também através do Evangelho? Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta desta passagem, Romanos capítulo 1, verso 17. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada. Como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Como está escrito, o justo vive por fé. Então me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a Escritura, na medida em que a conhecia de memória, e também, em outras palavras, encontrei as coisas de forma análoga. Obra de Deus significa obra que Deus opera em nós, virtude de Deus pela qual Ele nos faz poderosos, sabedoria de Deus pela qual Ele nos torna sábios. A mesma coisa vale para força de Deus, salvação de Deus, glória de Deus. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase a justiça de Deus, com igual intensidade, agora eu a amava e a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Romanos capítulo 1, verso 17, a porta do paraíso para Martinho Lutero. Ali ele nasceu de novo, após anos estudando, pregando e ensinando diariamente as Escrituras Sagradas. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Romanos capítulo 1, verso 17, é isso aqui. Se os irmãos pudessem enxergar, eu sei que é difícil, está escrito aqui, Romanos 1, 17. Agora, eu vou desdobrar isso aqui tudo, é Romanos. Ou seja, capítulo 1, verso 17, é a síntese de toda a carta aos Romanos. Entender esse texto é a chave que abre a porta para compreender não só a carta aos Romanos, mas todo o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 17 é o texto. Romanos capítulo 1, de 18 até capítulo 16, até o último verso, é o sermão. É a explicação, é o desdobramento de Romanos capítulo 1, verso 17. E mesmo que eu não consiga ser o suficientemente claro para que os irmãos compreendam a justiça de Deus, e esse é o tema que nós vamos trabalhar agora, nós teremos outras oportunidades, porque o apóstolo vai trabalhar esse tema diversas vezes, outras vezes ainda em sua carta. Por isso, preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o apóstolo Paulo declarou: estou pronto para pregar o Evangelho. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Só está preparado para pregar o Evangelho quem não sente vergonha do Evangelho, ao contrário, quem se orgulha dele. E se perguntássemos a Paulo, por que, Paulo, você está pronto para pregar? Ele diria, porque eu me orgulho do Evangelho. E se nós o perguntássemos, Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? A sua resposta seria, porque o Evangelho
verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós perguntaríamos, mas Paulo, por que o Evangelho é um poder de Deus para salvar aquele que crê? Aí vem a resposta, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. O Evangelho é o poder que salva, mas não há salvação se não houver justiça. O Evangelho é poder para salvar, é onipotência divina que salva eternamente pecadores indignos como nós. Mas o Evangelho não é só uma questão de poder de Deus, é uma questão também de justiça divina. E se não houver justiça, não haverá salvação. Por isso, o conceito da justiça de Deus, ele é essencial para a compreensão de toda a mensagem e de toda a doutrina cristã. Quem não compreender isso, não compreende o que é cristianismo e o que significa ser cristão. Portanto, vamos meditar e vamos aprender. Ora, Paulo está dizendo que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Portanto, ao ler o Evangelho, e notem bem, quando Paulo diz Evangelho, ele não está se limitando aos 4 Evangelhos, ele está se referindo à totalidade do Novo Testamento. O Novo Testamento é o Evangelho. Então, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Logo, ao ler o Evangelho, você encontrará a revelação, o descortinar da justiça divina. Ela não está nas entrelinhas, ela não subjaz à realidade, ela não está escondida e nem oculta, ela está revelada, desdobrada, ela está despida, descoberta, desvendada por Deus. Por isso, é muito importante compreender a justiça de Deus. E então vêm as perguntas. Ora, de que maneira a justiça de Deus está clara, revelada, descoberta no Evangelho? Pelo menos de 4 maneiras diferentes. A primeira delas, justiça de Deus, se refere a um atributo, a uma qualidade da natureza de Deus. As Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nos ensinam que Deus é justo, que a natureza de Deus é justa, que Deus ama a justiça, que Deus odeia a injustiça de qualquer espécie, de que Deus quer, por ser justo, que justiça seja feita. E meus irmãos, como Deus faz justiça, como no Evangelho a justiça de Deus está revelada para cada um de nós, quando Ele mesmo pune toda a humanidade no seu Filho. Irmãos, a lei de Deus nos foi dada, e 1 João 3 nos ensina que pecar é transgredir a lei de Deus. Ora, toda lei, ela não se limita a prescrever o que eu devo fazer. Está contido também na lei, porque ela se torna obrigatória para todos, também a descrição da penalidade que incorrerá ou cairá sobre o infrator, senão não é lei. Conta-se que em uma cidade, bem cedo, para que as pessoas pudessem, ao acordar também bem cedo, tomar leite fresco, entre os leiteiros entregavam as garrafas de leite em garrafas e colocavam à porta das casas, e elas faziam muito barulho, e incomodavam e acordavam muita gente. Então, um leiteiro lúcido colocou o óleo, e aquele barulho todo parou de acontecer. E ele foi parabenizado, e um outro imitou, e o outro também, alguns não. Então, aquilo se tornou um costume, aquilo se tornou um hábito, mas aquilo foi se espalhando pela cidade, e a cidade começou a cobrar, e a criar a expectativa de
que todos os demais também fizessem o mesmo. E acabou se tornando uma norma, uma convenção social, mas não era obrigatória. Até que virou lei. Aí a lei passou a dizer, a partir de hoje, todo mundo tem que lubrificar para não fazer barulho. E quem não lubrificar, a penalidade. A lei é assim. A lei diz, faça, e diz o que deve fazer. E ela também prescreve o que acontecerá com aquele que desobedecer a lei. Não é verdade? Senão não é lei. Então a lei, além de ser obrigatória, ela também prevê todas as penalidades, em vários níveis, para os infratores. Ora, meus irmãos, nós somos pecadores. Temos desobedecido aos 10 mandamentos de Deus. Quem aqui se atreve a dizer que nunca adulterou? Se olhar para uma mulher e a cobiçar é adultério, qual homem aqui se atreve a dizer que nunca adulterou? Se sentir amargura ou ódio no coração ou raiva equivale a matar, quem aqui se atreve a dizer que nunca assassinou ninguém? Irmãos, nós temos quebrado os mandamentos de Deus. E Deus, por ser justo, Ele precisa fazer justiça. E fazer justiça significa punir os infratores. Se Deus não punir o pecado, Ele estará contrariando a sua própria natureza, negando a si mesmo, se autodestruindo e sendo incoerente consigo mesmo. Nenhum de nós ficaríamos satisfeitos se um juiz colocasse em liberdade um ladrão que roubou e matou, e ele não recebesse a penalidade, ele não pagasse pelo que ele fez. Nós diríamos, esse juiz é injusto. Mas ele amou aquele assassino, que ele ame o assassino, mas justiça tem que ser feita. E quem infringiu a lei tem que pagar. Irmãos, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Por quê? Porque Deus fez justiça como? Ele deu uma demonstração pública, histórica e notória de que o pecado não ficará impune. E Deus não deixou o pecado impune. Ele puniu o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu, no seu Filho Jesus Cristo. Deus fez justiça. Deus não deixou a pecaminosidade humana sem a sua devida e justa punição. Deus fez justiça. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Deus disse, Adão, não coma desse fruto, no dia em que comeres, morrerás. Deus deu a lei, não comas, e deu a penalidade, pena de morte, morrerás. Adão infringiu a lei, e ele morreu, e nós morremos com ele, a queda. Muito bem. Em segundo lugar, a justiça de Deus é revelada no Evangelho de uma segunda maneira. Jesus satisfez a justiça de Deus, sabe como? Através da sua plena e perfeita obediência à lei divina, sem jamais quebrar sequer um mandamento de Deus. E Tiago nos alerta para o fato de que a lei de Deus, que expressa sua vontade e que revela sua natureza justa, ela é um todo, e quem comete um delito, quem transgride um único e viola um único mandamento, não o quebrou particularmente, mas ele quebra a totalidade da lei de Deus. Observaram? Jesus Cristo, desde o primeiro momento de sua concepção até o último suspiro sobre a face da terra, ele não cometeu pecado, ele não transgrediu a lei de Deus, ele não desobedeceu, nem por atitude, nem por pensamento e nem em seu coração. Ele desafiou os homens dizendo, quem me convence de pecado? Quando Judas com os soldados vieram para prendê-lo, ele disse, aí vem o diabo, e ele nada tem em mim. Não há nada que seja dele que esteja comigo. Ele não tem direito nem autoridade sobre mim, porque não há pecado na minha vida. Jesus, feito mais sublime do que os céus, imaculado, sem mancha, santo. Por isso, nós encontraremos no livro de Atos, 3 vezes, ele sendo chamado de o justo. Encontraremos em 1 Pedro, dizendo que o justo morreu pelos injustos. E também encontraremos esta expressão em outra carta do Novo Testamento. Portanto, observem, se nós quisermos satisfazer a justiça,
Só temos duas maneiras de satisfazer a justiça. Uma é não violar em hipótese alguma a lei. A justiça fica feliz. Qual é a segunda? Se nós violarmos, pagarmos pelo que fizemos, certo? Uma vez que você paga a pena, você satisfez a justiça, você está quite com ela. Ora, no Evangelho, Deus revela a sua justiça, como? Ele puniu o pecado, ele foi justo, ele fez justiça, não deixou o pecado impune. Mas Deus também revela a sua justiça em Jesus. Ele nunca pecou, ele obedeceu a totalidade da lei de Deus todo o tempo e o tempo todo. Ele é o justo, e é por ser o justo que ele foi qualificado por ter satisfeito toda a justiça divina para ser o substituto da humanidade. Porque injustos não podem morrer por injustos. Em terceiro lugar, a frase justiça de Deus, ela deve ser também compreendida como Jesus. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada porque Jesus também satisfez a justiça divina de uma outra forma, sendo punido. Deus revelou sua justiça punindo, não deixando o pecado impune. Jesus satisfez a justiça divina obedecendo plena e perfeitamente a lei de Deus. Mas ele também satisfez a justiça divina sendo punido por Deus, levando sobre si a culpa humana e pagando na cruz do Calvário a penalidade, pagando com sua própria vida, morrendo substitutivamente por cada um de nós, recebendo sobre si o castigo que era nosso, a pena que era nossa, a culpa que era nossa. Nós somos os transgressores, e o salário do pecado é a morte, mas ele revelou a justiça, ele satisfez a justiça de Deus, dizendo: eu sou justo e estou aqui para substituir os injustos. Então Deus satisfez a sua justiça punindo o seu filho, e o seu filho satisfez a justiça de Deus o Pai, se entregando substitutivamente para ser punido. Em quarto e último lugar, a justiça de Deus, meus irmãos, que é a chave para compreender a carta de Paulo aos Romanos, é a justiça revelada no Evangelho. Sabe como? O modo justo de Deus justificar o injusto. Pode Deus justificar o injusto? Pode Deus justificar o ímpio? O que significa justificar? A expressão justiça de Deus do verso 17, ela é equivalente à justificação. O que significa justificar? É uma palavra usada nos tribunais. Cabe ao juiz, após julgar, apresentar a sentença. E se o juiz disser culpado, do que ele é acusado, ele é culpado, então ele está decretando, ele está sentenciando culpado, e ele então diz qual é a pena. O indivíduo é algemado e sai para o presídio. Mas o juiz pode então dizer: declaro o réu inocente, sem culpa. De tudo que o acusam, ele não é culpado, ele é inocente. Liberdade. Justificar significa essa declaração legal que o juiz profere no fim do julgamento. Ele dá a sentença. E quando a sentença é de absolvição, por que absolver? Porque ele não é culpado, ele é inocente. Isso é justificar. Abrindo um parêntese, a grande dificuldade do ponto de vista da reforma e da igreja evangélica é que a igreja católica entende a justificação não como uma declaração legal de inocência, mas o ato divino de tornar, de transformar o injusto em justo. Para nós isso significa santificação, o processo através do qual aquele que foi declarado justo, inocente, é então progressivamente, moralmente transformado para se tornar como Jesus, justo.
Toda a reforma está fundamentada nisto. E o Concílio de Trento, que é considerado a contra-reforma, responde desta maneira: justificar não é ou não se limita a declarar inocência, mas transformar, tornar justo. Fechando parênteses, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 23. Os irmãos já vão entender tudo isso. E como eu disse, se de alguma maneira eu falhar na explicação, nós teremos outras oportunidades. Vamos ver em Êxodo capítulo 23. Aqui, meus irmãos, Deus está dizendo algo muito importante. Êxodo 23, a partir do verso de número 6. Deus está dizendo: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus está dizendo: eu, Deus, não justificarei, não absolverei, não declararei inocente aquele que é ímpio, transgressor, culpado. Não seria triste se você está com uma causa na justiça contra alguém que é culpado e o juiz diz: ele é inocente, eu o justifico, eu o absolvo, eu declaro que ele é inocente, isento de culpa? Não revolta saber que alguém é, mas é declarado não ser? Deus está dizendo: eu não justificarei o ímpio. Os irmãos, prestem bem atenção, porque Paulo vai nos chocar em Romanos 4, verso 5, dizendo que Deus justifica o ímpio. E aí parece uma contradição. Deus está dizendo aqui: eu não justificarei o ímpio. E em Romanos 4, 5, ele está dizendo que Deus justifica o ímpio. A justiça de Deus é revelada no modo justo de Deus justificar o injusto. Isso se chama sabedoria divina. É isso que Paulo está tratando no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus planejou a salvação humana. E o modo como Deus concretizou esta salvação é tão repleta de sabedoria que os homens não se dão conta de como Deus poderia justificar, inocentar culpados. Se você é culpado, como Deus vai dizer que você é inocente? Não é isso que ele está condenando na palavra dele, mas é isso que ele faz. Ele diz: você é inocente quando nós somos culpados, mas Deus tem uma maneira justa de justificar o ímpio, mediante o nosso substituto. E aí nós vamos aprender com Lutero e com os reformadores que essa justiça de Cristo, ela é imputada a nós, ela é creditada na nossa conta, ela nos é atribuída. E quando Deus nos olha, Ele olha para a inocência de Cristo, que é dom de Deus a nós. Foi aí que Lutero nasceu de novo, porque para ele a justiça de Deus era só Deus punindo. Quando ele descobriu que era a justiça de Deus, que pertence a Deus, Cristo tem justiça, e quando ela é imputada, ela é atribuída, ela nos é concedida como dom, então é pela justiça dele, a plena e perfeita obediência dele, que Deus nos aceita como justos, e ele nos declara e nos confere um status de justos, inocente, isentos de culpa. Isso, meus irmãos, é a mais pura sabedoria divina. Vamos ver outros textos? Olha aí Deuteronômio 25:1. Deuteronômio 25:1. Olha o que Deus está orientando os juízes para que venham a fazer. Deus disse em Deuteronômio 25:1: se houver contenda entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente e ao culpado condenar-se-á. Não é isso que nós esperamos? Que o culpado seja, meus irmãos, condenado e que o inocente seja absolvido, ou seja, justificado? Então entendam que justificar é o antônimo de condenar. Quando o juiz diz condenado, porque é culpado, o contrário disso é justificar. Inocente,
absolvido. Deus está dizendo para os juízes, através de Moisés, quando vocês julgarem, justifiquem o inocente, absolvam o inocente, reconheçam a inocência dele e o absolvam, mas ao culpado, condene. Isso é justiça, não é verdade? Muito bem, vamos ver Provérbios 17. Provérbios 17, verso de número 15. Olha o que diz a sabedoria. Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Lá em Deuteronômio nós aprendemos, Deus dizendo aos juízes, justifiquem o inocente, condenem o culpado. E aqui está dizendo, para Deus é abominável um juiz que justifica o ímpio, que absolve o culpado, o ímpio. Também para Deus é abominável aquele juiz que condena o justo. Ele absolve quem tem culpa e ele condena quem é inocente. Ora, Deus, irmãos, da sua palavra, Ele está deixando claro que justiça tem que ser feita. Aí é o que os teólogos chamam de o dilema de Deus. Como Deus vai nos absolver se somos culpados? Como Deus vai nos justificar? Declarar que estamos absolvidos porque estamos isentos de culpa, se nós somos culpados? Deus não estaria fazendo exatamente o oposto do que Ele mandou fazer? Não é abominação diante dos seus olhos inocentar o culpado e culpar o inocente? Como Ele consegue então nos absolver se somos culpados? Sem violar a sua justiça, sem ser injusto e autodestruir-se e entrar em contradição consigo mesmo. Como? A plena sabedoria de Deus, através da justiça imputada a nós, Jesus Cristo, o justo. Pela sua plena e perfeita obediência, Ele satisfez a justiça divina. E essa justiça dele, essa perfeita e plena obediência dele, nos é concedida a nós pecadores como um dom. E nós recebemos este dom da justiça de Cristo através da fé. Por isso, quando Deus olha para nós, e Ele enxerga em nós o próprio dom que Ele nos deu, a justiça do seu Filho, Ele diz inocente. Mas Deus não nos declara inocente quando nos atribui a justiça do seu Filho. Mas Ele na cruz condenou e puniu o nosso pecado. Ninguém pode dizer Deus foi injusto, porque Deus puniu o pecado humano na cruz. O pecado foi punido, a justiça foi feita, mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso substituto. Deus puniu nele toda a humanidade. A ira de Deus que deveria cair sobre nós, infratores dos 10 mandamentos, transgressores da lei de Deus, pecadores rebeldes e desobedientes, que deveríamos arcar com as consequências e incorrer em condenação, porque Ele concede-nos graciosamente a justiça, o mérito da perfeita e plena obediência do seu Filho, e porque no seu Filho Ele puniu o nosso pecado, Deus fez justiça e ao mesmo tempo nos outorga justiça como dom, e é capaz de um modo sábio e justo de justificar pecadores vis como cada um de nós, sem atropelar sua justiça, sem abdicar da sua justiça, sem violá-la de maneira alguma. A última passagem do Velho Testamento, Isaías capítulo 5, versículos 22 e 23. Capítulo 5 do profeta Isaías, versículos 22 e 23. Assim diz o Senhor: ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por peitas, suborno, e ao inocente lhe tiram o seu direito. Ai, Deus está dizendo pelo profeta, ai daqueles juízes
que justificam o ímpio, que declaram que eles são inocentes quando eles são culpados. Sabe por quê? Porque os ímpios têm dinheiro, e eles põem o dinheiro na mão dos juízes, eles subornam os juízes, eles compram os juízes, e por peita, por suborno, o juiz dá razão a quem não tem, e tira a razão de quem tem. O que ele faz? Ao inocente lhe tiram o direito do inocente é a razão, é o ganho da causa, e Deus está dizendo na sua palavra: ai dos juízes que procedem desta maneira. Por isso, meus irmãos, Romanos capítulo 1, verso 17, é a síntese, e nós vamos ver isso ainda de uma maneira detalhada, se assim o Senhor permitir, lá na frente, no decorrer da exposição da carta aos Romanos, porque no Evangelho, no Novo Testamento, na mensagem do Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Deus não deixou o pecado impune, Ele o puniu. A justiça de Deus foi revelada, Jesus a satisfez, obedecendo plena e perfeitamente a lei, que expressa a vontade e que revela a natureza justa de Deus. Ao mesmo tempo, a justiça de Deus é revelada quando Jesus, o justo, ele é punido, ele recebe em si mesmo, ele satisfaz a justiça de Deus, porque ele se oferece para substituir a todos nós e a toda a humanidade, e ele recebe sobre si a ira e a condenação eterna. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque na lei de Deus há uma maldição para os transgressores da lei, e essa maldição de Deus, que era minha e era sua, caiu sobre ele. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, justificação, essa justiça que é de Deus e que vem de Deus como dom. Deus nos atribui a justiça do seu Filho, e com essa justiça que não é nossa, meus irmãos, então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Paulo, meus irmãos, condena os judeus em Romanos, nessa sua carta, um pouco à frente, dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel, pelos judeus, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Queridos, a justiça de Deus e a justiça do homem, quem aqui é justo? Se você quiser se salvar através da sua justiça, você será condenado, porque para se salvar com justiça própria, você terá que nunca ter cometido nenhum pecado. Tem alguém aqui que nunca pecou? Tem aqui? Se tivesse, não estava aqui. Maria, com base numa tradição que não tem nenhuma base bíblica, e isso é uma heresia, é declarada a Imaculada Conceição, nasceu sem mácula, sem pecado. Mas a Bíblia diz que só Jesus nasceu sem pecado. Bem, como ela morreu, e como o salário do pecado é a morte, então ela não era imaculada. Aí veio a segunda heresia, ela não morreu, ela subiu ao céu. Meus irmãos, qualquer tradição que não tiver fundamento bíblico deve ser rejeitada, principalmente quando ela contraria o Novo Testamento. Só Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Romanos ainda nos diz: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Observe, a justiça é um dom. De quem? Justiça de quem? De Jesus. Mérito de quem? De Jesus.
Plena e perfeita obediência de quem? De Jesus. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça é esse? Jesus Cristo na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Foi pela obediência plena, perfeita e total de Jesus Cristo que Deus nos constituiu justos, porque Ele nos deu o dom da justiça de Cristo. E é porque nós temos sobre nós a justiça de Cristo que Deus pode, sem violar a sua justiça, nos justificar, nos absolver e dizer: você está salvo, você não está condenado, você é inocente, a culpa foi paga, a pena foi paga, você está quite. Queridos, se um ladrão condenado passar 10 anos na cadeia e cumprir a sua pena, ele anda pelas ruas de cabeça erguida, ele passa por todos os policiais e todas as autoridades, porque ele está quite com a justiça, ele pagou a pena, não é verdade? Nós estamos quites com a justiça de Deus, porque Jesus pagou a pena que era nossa. Ele foi punido, e Deus o puniu. E essa justiça, esse mérito dele de ter obedecido pleno e perfeitamente, é dom divino. Por isso Paulo vai nos dizer, meus irmãos, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada dessas 4 maneiras que eu acabei de expor. Agora, como essa justiça que é de Cristo se torna nossa? De fé em fé. Ou seja, do princípio ao fim, a justiça de Deus, que justifica pecadores como nós, é através da fé. Logo, as nossas obras não valem nada. As nossas caridades não servem para nada. Elas não causam a justificação, mas são consequências da justificação. É através da fé. Não há qualquer participação sua ou minha, qualquer cooperação. Nada. No que diz respeito à salvação, você entra com o pecado. E Deus entra com a salvação. Ponto final. A justiça divina é revelada no Evangelho, de fé em fé, do princípio ao fim. Isso é uma expressão idiomática. A obra da justificação é por meio da fé. E para finalizar, Paulo fundamenta-se nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, citando Abacuque, e ele diz: como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, Abacuque faz 2 perguntas a Deus. Antes, eu fico impressionado como é possível pregar a Bíblia de forma irrelevante. Muitos de nós conseguimos essa proeza, porque a relevância das Escrituras, meus irmãos, é de capa a capa. Abacuque pergunta a Deus: Senhor, não estás vendo que o teu povo está em pecado? E que eles estão desobedecendo a tua lei? Não vais fazer nada? E Deus responde: eu vou punir o meu povo. E Deus diz: sabe como? Eu vou levantar os caldeus, a Babilônia, e vou usar essa grande nação para punir o meu povo. Então Abacuque pergunta de novo: mas Deus, o Senhor vai usar um povo pior do que o seu próprio povo para punir o seu povo? Como o Senhor que é justo? Abacuque, tu és tão puro de olhos que nem sequer podes contemplar o mal. Como tu usarás uma nação pior do que a tua para discipliná-la? E Deus se revelou a ele, ele disse: eu vou para a minha torre e vou vigiar e vou aguardar a resposta de Deus. E Deus respondeu: o justo, aquele que é justificado, que é absolvido pela graça de Deus, viverá da fé. Do que você vive? Eu vivo de vendas.
De onde você extrai vida? A vida é vivida da fé, brota da fé, ou pela fé, através da fé. Se é da fé, a fé é o sustento da vida, é dali que brota a vida. Ou se é pela fé, a melhor tradução, é através da fé que se vive. E Deus está dizendo a Abacuque: você viverá, quem é justo vai viver, não do que vê, não da realidade, mas daquilo que eu digo. E eu quero dizer, eu vou punir também os caldeus. E mesmo que eles estejam marchando contra Jerusalém, e vão matar, destruir e deportar, em primeiro lugar, não questione mais os caminhos da providência. Essa, em síntese, é a mensagem de Abacuque. Não questione os caminhos da providência. Não é o que nós fazemos sempre? Por que isso me acontece? Por que questionamos a providência? E mais, Deus disse: descanse, porque o justo vive da fé. A realidade que Abacuque estava vendo era morte e destruição. Mas Deus prometeu: essa não é a palavra final. Eu vou restaurar o meu povo. Então o justo vive do quê? Do que ele vê ou do que Deus disse? Nós vivemos da palavra e não da realidade. Por isso ele declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que Nabucodonosor, com sede de sangue, vai entrar aqui nessa cidade, vai matar homens, mulheres, crianças, vai amontoar cabeça sobre cabeça, vai destruir o templo, vai destruir os muros e vai incendiar a cidade, e vai levar a nata da sociedade judaica como escravos para a Babilônia, para trabalharem lá. E eles vão pendurar as suas harpas nas árvores da Babilônia, dizendo: como cantar os hinos de louvor ao Senhor na terra dos caldeus? Como louvar a Deus na terra do ímpio? Todavia, eu me alegrarei. Irmãos, o justo, aquele que recebeu o dom da justiça de Deus e foi absolvido de suas culpas e pecados, porque ele recebeu o dom do mérito de Cristo, e foi absolvido do tribunal de Deus, embora indigno pecador, por causa da sua união através da fé com Jesus Cristo, ele vai viver da fé. E é assim que Deus quer que nós vivamos, da fé e através da fé. Eu peço a Deus, irmãos, que nos dê graça para compreender. Essa é a síntese do Evangelho. E eu quero lhe dizer nessa noite, se você ainda, como Lutero, não nasceu de novo, se você ainda não entrou no paraíso, você precisa entender que, quando você estiver diante de Deus, o justo juiz, Ele vai fazer justiça. E sabe o que significa fazer justiça? Condenar você. Você é um pecador. Nunca diga que Deus é esse que manda alguém para o inferno. Se Deus não nos mandar para o inferno, Ele estará sendo injusto. Observe, Ele tem que ser justo, Ele tem que condenar o pecador, o infrator. Mas se você se unir a Jesus Cristo, o justo, que obedeceu plena e perfeitamente a lei de Deus, então, sabe o que vai acontecer? Uma transferência. O mérito e a justiça dele será transferida para você, e a sua culpa e pecaminosidade transferida para ele. E por causa desta união e dessa transferência de culpa, de injustiça e de justiça, é por causa desta união com Jesus Cristo que você será salvo. Deus vai olhar para você e vai enxergar a justiça, o mérito do Filho dele, e ele vai dizer: é inocente, você está absolvido para todo sempre, pelos séculos dos séculos. E eu lhe pergunto: você já se entregou a Jesus? Você já se uniu? Quer nesta noite receber este dom da justiça, a justificação por meio da fé? Quer agora receber a justiça de Cristo, para por meio dela ser salvo pela graça, através da fé? Então se humilhe, arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu não me atreverei a comparecer diante do teu tribunal confiando em minha própria retidão. Eu não tenho justiça, retidão suficiente para encarar o teu justo juízo e sair inocente. Então, me concede a inocência, a retidão e a justiça de Jesus Cristo, e por ela me salva e me perdoa. Oremos nesse momento.